marcenaria é uma das grandes responsáveis pelo orçamento de uma obra, mas ela é também, na maioria das vezes, a responsável por trazer mais funcionalidade e beleza ali para dentro da casa. Por isso a gente listou aqui 5 itens para quem não abre mão da beleza, mas que tá aí com o orçamento apertado precisando economizar. Eu sou a Mirella e eu sou a Thaís. E esse é o nosso canal Conectac. E antes de começar, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal pra gente cada dia trazer mais informações desse tipo por aqui. Bora lá! Vamos lá, dica 1. Acabamento do interior dos armários. Pensa com a gente, imagina se você tem um guarda-roupas super bonito, todo em folha de madeira natural. Não necessariamente o lado de dentro desse armário, onde você vai de fato colocar as roupas, precisa ser revestido com folha de madeira natural. E esse é um truque que a gente usa no nosso escritório para conseguir baratear a marcenaria sem abrir mão aí da estética. Mesmo quando a gente está trabalhando com um material mais simples, como um BP branco, que a gente usa aí um branco diamante nos externos de armários, a gente pode na parte interna usar um material mais simples, que é o BP branco ártico, que é esse daqui. Eles têm um pouquinho de diferença, os dois são brancos, porém o branco diamante, ele é mais branquinho. Esse daqui, ele é um pouco mais amarelado e isso impacta aí diretamente no custo desse produto. Só com essa estratégia já é possível pensar aí numa redução de orçamento de até uns 10%, então fica atento a isso. Vamos então para a nossa dica 2, avaliar a substituição de armários altos por prateleiras. Um item que encarece a marcenaria em geral são as portas, as ferragens, as dobradiças, ou seja, quanto mais espaços fechados de armários você tiver, mais caro vai acabar ficando. Caso você seja uma pessoa organizada, uma dica é mesclar esses espaços fechados com as prateleiras e com os nichos abertos. E isso vale para armários altos de cozinha, de lavanderia e de repente até espaços aí de despensa. Dá uma olhada como fica. Esse tipo de solução pode ser bem prática, né? Principalmente para deixar aqueles itens do dia a dia, como pratos, copos que você usa todos os dias. Na lavanderia é legal aproveitar essas prateleiras, inclusive para embutir um varão que fica super prático. Dá para deixar as roupas secando direto no cabide ou então usar esse cabide aí para estender nas roupas depois de passar. E na despensa a gente prefere, inclusive, abrir mão aí das portas, porque é muito importante você ver o que tem ali para não correr o risco de também esquecer o que tem dentro da despensa. A nossa terceira dica aqui é simplificar os acabamentos. Vamos pensar aqui em uma cozinha que a gente está usando aí os acabamentos mais nobres, como folha de madeira natural, uma laca, e aí, passando a cozinha, né, separada por uma porta, a gente tem uma lavanderia. Nesse caso e nessa lavanderia, que não é integrada com a cozinha, a gente pode simplificar alguns acabamentos. Então, se a cozinha tem uma laca branca, na lavanderia dá para usar um BP branco, por exemplo. E isso vale assim para todos os itens. Então, a pedra, por exemplo, se na cozinha você tem um quartzo branco, é possível sim trabalhar com algo um pouco mais simples, né, na lavanderia, como um granito Itaúnas, por exemplo. Lembrando que mesmo fazendo essa substituição de materiais, é importante sempre manter a mesma unidade na casa, que pode ser através do desenho, né, do tipo de puxador e não necessariamente do acabamento da marcenaria. Vamos então para a nossa dica 4, painéis. Os painéis em marcenaria têm sido a nova onda do momento, né? E a gente não pode negar, eles realmente são muito bonitos. Lembrando que quando a gente fala em painéis de marcenaria, a gente tá falando assim do painel, tá? Um grandão, bem bonito, que abraça todo o espaço, num acabamento legal e não aqueles pequenininhos ali que ficam só atrás da TV, tá bom? Então, sobre esse assunto, na nossa opinião se não for para ter o painel, melhor não ter. Existem aí infinitas opções legais para fazer uma decoração legal que não dependem do painel de marcenaria. A gente pode trabalhar com cor, fazer um efeito de caixinha ali numa parede, que é quando a gente acaba pintando as paredes e tetos ali da mesma cor,
trazendo esse efeito que um painel poderia dar. Funciona muito bem em hall de entrada, em corredores, também fica bem legal. A gente também pode pensar em uma textura como um cimento queimado, ou então uma parede de tijolinhos, aproveitando às vezes até a estrutura ali da casa ou do prédio, para transformar tudo isso em decoração também. Uma outra opção é também deixar tudo branco, sem painel, sem nada. E aí você vai e trabalha com elementos na parede, como quadros, fotografias, cestarias, penduradores. Também é uma forma de trazer um charme com um custo baixo. Dá para buscar aí a criatividade, né, em outros elementos quando a sua base também é mais neutra, com essas paredes brancas. Agora, se o sonho da sua vida é ter um painel, mas o orçamento está apertado, uma solução mais em conta e bonita são os painéis ripados em poliestireno. Nesse caso, a gente recomenda os modelos com acabamento liso, como branco, preto, cinza, e não os que imitam madeira, que eles têm uma carinha mais fake. Eles são uma boa opção para trazer aí uma textura legal, sobretudo em ambientes com uma pegada mais clean até, né? E são mais baratos do que um painel todo em folha de madeira natural, por exemplo. Com isso, vamos para a nossa última dica. Dica 5. Cabeceira com pintura, ao invés de marcenaria. Assim como a gente gosta, né, e como a gente pode substituir o painel de marcenaria por outros elementos, a gente também pode substituir a cabeceira em marcenaria, ou até uma cabeceira estofada, né, por uma pintura. E essa pintura, ela pode ter o formato que você preferir. Lembrando que cada tipo de pintura acaba trazendo um efeito aí diferente pro quarto. Por exemplo, uma pintura de ponta a ponta, né, ali na altura de 1,20 mais ou menos, ela tem o poder de trazer essa sensação de um quarto mais largo, né, mais ampliado. Já uma cabeceira com essa mesma altura de 1,20 ali, só que no alinhamento da cama, ela mantém uma boa proporção. Uma outra opção é trabalhar com a pintura ali alinhada com a cama, porém do piso até o teto. Isso traz uma sensação de um quarto mais alto, né? Mais alongado. E claro, a gente tem a opção de fazer uma pintura na parede da cabeceira completa, para trazer uma sensação de uma amplitude maior. E essas são apenas assim algumas dicas pontuais para que você consiga ter a casa bonita, aconchegante, sem estourar as contas. Porque é o que a gente sempre diz aqui, projeto bom é projeto executado. Então, escolhas como essa, elas precisam ser feitas para que a gente consiga encaixar todas as nossas vontades e planos para transformar de fato a nossa casa. Espero que você tenha gostado, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já faz isso agora, para que a gente consiga levar essas informações para mais pessoas.